e o desafio que foi olhar para a educação à luz do digital. Eu queria dizer que quando foquei-me, se calhar, mais na parte do olhar da economia da educação. Até porque depois do convite que recebi do Dr. José Carvalho, percebi que talvez não fosse claro, ou talvez seja até obscuro para muitas pessoas, o que é que os investigadores em economia da educação, o que é que estudam. Eu penso, e até se calhar também, depois de ouvir o Sr. Secretário de Estado, muitas vezes associa-se a economia da educação, ouvem a falar de economia e pensam que nós só estudamos custos. E na verdade não é bem isso sequer, eu diria que não é isso a maior parte do que nós fazemos. E portanto, o que eu pensei foi começar hoje por falar um bocadinho do que é que são os tópicos que a economia da educação estuda. Não vou ser exaustiva, mas o que é que são os principais tópicos que estuda a economia da educação e qual é que é o contributo destes economistas que estudam a educação. E depois falar um pouco sobre os efeitos da adoção nas escolas das tecnologias digitais. Deixem-me dizer que isto também é um bocadinho uma defesa, porque na verdade nós não temos assim ainda tantos resultados sobre os efeitos do digital nas escolas. E portanto, também vou falar um bocadinho daquela parte que talvez eu consiga dizer mais. Então, o que é que estuda a economia da educação? Os principais, talvez, tópicos, talvez para onde se tenha começado, e também o que a mim me chamou para a economia da educação, é estudar o que é o retorno social do investimento em educação. E aqui o que os economistas têm olhado é qual é que é a relação entre o nível de educação da população ou da força de trabalho de um país e o crescimento económico. E realmente tem-se visto que há uma associação entre os dois, embora os estudos mais recentes ponham em causa se é realmente por a população ser mais educada que o país cresce mais, ou se a relação de causalidade é até ao contrário. É porque o país é mais rico que investe mais em educação. E o debate existe, sempre que os estudos mais recentes apontam para a necessidade de ter uma educação com qualidade para realmente depois isso levar ao crescimento económico. Uma parte muito grande dos estudos em economia de educação olham para o retorno individual do investimento em educação. E aqui a ideia é olhar para qual é que é o ganho para um indivíduo fazer, por exemplo, o ensino superior em vez do ensino secundário. E deixem-me dizer que os economistas olham para isto em termos de, tipicamente em termos de aumento de salários. E está demonstrado, está estudado por todos os países que realmente estudar mais, em média, aumenta o rendimento do indivíduo e diminui a probabilidade de ficar desempregado. Portanto, há um ganho em termos de salário e emprego, mas também há vários estudos de economistas da educação que olham para o benefício de estudar em termos de, por exemplo, efeitos sobre a saúde, efeitos sobre a probabilidade de vir a ser preso, ou seja, outro tipo de benefícios que não são só salários. Uma grande parte do que é o estudo da economia da educação, ou os temas estudados por economistas da educação, tem a ver com aquilo que nós chamamos a função de produção da educação. E o tema de hoje é aqui mais quente. Quando nós falamos em função de produção da educação, eu estou com medo de fugir do microfone, não sei se estão a ouvir bem. Quando falamos em função de produção da educação, a nossa ideia é, usando a nossa abordagem de economistas, pensar um pouco no processo educativo como uma função de produção em que se peguem recursos e se tem que ter um resultado que é o processo de aprendizagem, a aprendizagem. E tipicamente o que nós queremos estudar aqui é quais é que são os recursos que são relevantes. Portanto, é pensar em vários recursos que entram no processo de educação e tentar estudar, medir, se realmente eles fazem diferença ou não na aprendizagem dos alunos. Claro que para isto há um ponto prévio que eu ponho aqui, que é, para fazer este estudo, a primeira coisa que temos que decidir é como é que medimos o resultado. Quando queremos ver se um dado recurso tem efeito, temos que ver como é que vamos medir o resultado deste processo educativo. Tipicamente, olhamos para notas em exames, porque queremos coisas que sejam comparáveis entre alunos muito diferentes. E, portanto, tipicamente temos exames iguais aplicados aos alunos todos e olhamos para essas notas, mas há também estudos que olham para
qual é que é a probabilidade de se concluir o ensino secundário, qual é que é a probabilidade de se aceder à faculdade, portanto, ou qual é que é a probabilidade de não desistir da escola. Portanto, há outras formas também de medir. Há alguns casos em que se consegue olhar, fazer a ligação com o mercado de trabalho e olhar também para efeitos sobre os salários que se vai ter daí a alguns anos. E depois, como eu disse há bocadinho, há ainda outro tipo de estudos que olham, por exemplo, para efeitos na saúde, etc. Quais são o tipo de recursos para os quais há estudos e para os quais nós temos olhado para ver se fazem diferença ou não? Quando eu falo aqui de recursos, o que eu estou a falar é coisas como o tamanho das turmas, a dimensão das turmas, a forma como as turmas são organizadas, se produz melhores resultados de ter turmas mais homogéneas ou mais heterogéneas, a qualidade dos professores e o que é que conta para a qualidade dos professores, um tema. E depois, indo mais aqui para o tema de hoje, também coisas como existência de biblioteca na escola, faz diferença ou não, existência de computadores e o tal acesso às tecnologias. Portanto, tudo isto são coisas que abordamos e que, se olharem, por enquanto ainda não falei de custos propriamente. Não é só isso que olhamos. De qualquer forma, qual é que é o contributo da economia da educação quando olha para isto? Há uma parte que é a forma como olhamos, que tem talvez um pouco a ver com a forma como os economistas olham para o processo de decisão dos agentes, em que têm em conta os incentivos existentes. Mas depois há um outro aspecto, que era aquele que eu me queria focar, que é a parte metodológica. Eu penso que um dos contributos grandes dos economistas que trabalham nesta área é os métodos estatísticos utilizados. E procurarem, sempre que olham para cada um destes recursos, faz isto diferença ou não no resultado da aprendizagem, estabelecer se há realmente um efeito causal e distinguir entre o que é correlação e o que é causalidade, que é duas coisas. Eu vou dar alguns exemplos. E depois, tendo isto, eu voltarei àquele ponto para olhar para um exemplo, mas chego aqui para dizer, então, como é que a economia da educação avalia políticas, que é muito o que nós podemos fazer. O que tipicamente nós gostaríamos de fazer, por exemplo, se quisermos avaliar o benefício de colocar computadores nas escolas, a primeira coisa que nós queríamos fazer é ver se há realmente um ganho em termos da aprendizagem dos alunos de ter computadores na escola. Estabelecer isso de forma rigorosa e estabelecer a causalidade. E isto quer dizer que, por exemplo, nós, se olharmos para um país qualquer, há um estudo que compara os dados do PISA para ver qual é que é, para tentar ver qual é que é o ganho de ter computadores nas escolas. Os dados do estudo PISA, que todos conhecem de certeza, de uma das versões mais antigas, e a primeira coisa que fez foi comparar resultados no PISA. Nas escolas com mais computadores, face escolas com menos computadores. E olhando só assim, as escolas com mais computadores tinham muito melhores resultados. O que acontece é, e que ele viu a seguir, isto é, no fundo, ficar só pela correlação. As duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. As escolas com melhores computadores tinham melhores resultados. Mas o que o estudo mostrou a seguir foi as escolas com melhores computadores eram também as que tinham melhor de qualquer das outras coisas, quase. Eram as que tinham os alunos com pais mais educados, eram as que tinham professores colocados há mais tempo, eram as que tinham os alunos com melhor nível socioeconómico e, portanto, os autores depois controlam para isto tudo, o que chegaram à conclusão é que não havia uma diferença significativa entre ter computadores e não ter computadores. Portanto, este é um dos estudos que existe, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é isto é a diferença entre olhar só para a população ou controlar para todas as outras variáveis que nós sabemos que também são relevantes e ficar só com aquilo que é realmente o efeito da medida que estamos a estudar. E isto é muito o que estes investigadores de economia, na área de economia e de educação tentam fazer. Para se poder fazer isto, como nós sabemos já, conhecimento geral, que o resultado dos alunos, por exemplo, no fim do nono ano, no fim do secundário, depende de toda a história da aprendizagem anterior, é muito importante ter informação, por exemplo, se eu quero avaliar a introdução de computadores no nono ano,
é importante eu saber qual é que era o conhecimento dos alunos que vão ter acesso a esses computadores antes de iniciarem o nono ano. Para não comparar alunos que já tinham um nível de conhecimento elevado com alunos que estavam com déficits de aprendizagem. Também sabemos que as características da família são importantes, que as características da escola e dos professores são importantes. E o que isto implica é que, então, para eu fazer esta avaliação rigorosa de uma determinada medida, é importante eu ter dados que me permitam controlar por todas estas outras variáveis. E, portanto, um dos contributos da economia de educação é realmente usar metodologias que só são possíveis de aplicar tendo estes dados, que realmente isolem o efeito das medidas. O que eu pus aqui foi um exemplo de como é que isto pode ser feito. E, portanto, se estivéssemos realmente a pensar em dar computadores, a planear, pôr mais computadores nas escolas, e quiséssemos ver, por exemplo, se eu fosse dar um computador por aluno, então vamos experimentar fazer isto em algumas turmas para ver qual é o resultado. Uma das coisas que seria preciso controlar era, como eu estava a dizer, para qual é que era o nível de conhecimento daqueles alunos no início da experiência. Era preciso também controlar para quais eram as características da escola, porque se nós simplesmente dissermos, vamos fazer esta experiência em Lisboa, vamos em 10 escolas ou em 10 turmas pôr todos os alunos com computador. Eu tenho que perceber se não vai acontecer que eu, por acaso, aquelas 10 turmas vão ser nas 10 escolas com melhores condições de Lisboa. E se eu depois a seguir for comparar os resultados dessa turma com as outras, se calhar eles vão ter melhores resultados no fim, mas é porque já teriam de qualquer maneira, com computadores ou sem eles. Portanto, eu para fazer esta experiência a sério e perceber qual é que é o impacto dos computadores, tenho que garantir que as características das turmas com computadores e sem computadores são as mesmas. E, portanto, uma forma ideal de fazer isto é aquilo que se chama fazer experiências controladas, em que eu escolheria as escolas onde iria pôr os computadores de forma aleatória, garantindo que realmente fossem representativas das escolas todas de Lisboa, e depois, dentro de cada escola, ainda ia escolher a turma de forma aleatória. Porque eu penso que qualquer pessoa aqui pode pensar que se eu deixar a escola decidir qual é a turma que vai ter os computadores, podemos ter várias coisas. Podemos ter, e eu já assisti, a reações diferentes. Portanto, posso ter uma escola em que quem decide, a direção da escola, decide que o melhor é pôr os computadores naquela turma que vai ser mais capaz de os aproveitar e então dar os computadores da turma que já ia ter melhor resultado de qualquer maneira. Mas também podemos ter o contrário, que há direções que dizem vamos pôr estes computadores na turma mais fraca, que é para compensar o ser mais fraco. Mas seja uma ou outra, isto envia aos resultados finais. E também podemos ter coisas de outro género, que é, por exemplo, vamos pôr os computadores na turma em que eu sei que o professor é capaz de usar os computadores. Mas então depois os resultados não são comparáveis se eu puser noutra turma em que o professor não tem a formação para usar os computadores. Portanto, se eu realmente quiser testar, pôr isto de forma aleatória, estender isto às turmas todas, eu tenho que escolher de forma aleatória a turma em que vou fazer a experiência. Para depois os resultados serem realmente generalizáveis. Tenho que o fazer desta forma, portanto, aleatória, escolher a escola de forma aleatória, escolher a turma de forma aleatória e registar os resultados todos e ter a informação sobre as características dos alunos para poder controlar para isso. Há casos em que não é possível fazer exatamente uma experiência deste tipo e há outras metodologias que podem ser usadas. Exigem sempre dados. O que eu pus aqui como ponto final é, então, como é que se comparam metodologias alternativas? Eu teria sempre primeiro que fazer isto, estabelecer o impacto daquela medida que quer estudar, porque só para ver se o efeito é positivo, e depois, se realmente o efeito da medida for positivo, se eu tiver várias medidas com um impacto positivo na aprendizagem, aí sim faz sentido ir olhar para os custos de cada medida. Aí já vou olhar para os custos e pode fazer sentido pensar, por exemplo, com um orçamento igual, qual destas medidas, por exemplo, pôr computadores ou pôr professores de apoio. Com o mesmo orçamento, qual destas medidas ajuda mais à aprendizagem dos alunos?
quer ver qual é o impacto de chumbar um aluno, de ter um aluno, que é uma das coisas que tem sido batida, ganha-se porque ele aprende mais ou perde-se porque tem outros custos. Eu não vou fazer isto aleatoriamente, não vou chumbar uns e outros não, para ver qual é o resultado. Não é possível, nem queremos. E portanto, teríamos que arranjar outra metodologia. O que nós pensámos fazer aqui, isto é um trabalho meu com dois colegas meus, Luís Catela Nunes e Carlos Seabra, também da Universidade Nova, fizemos o seguinte: olhámos para os alunos de 4º ano, isto são usando os dados do Ministério de 2006-2007, olhámos para os alunos de 4º ano, e o que eu tenho aqui primeiro é, vamos pensar só que eu penso simplesmente nos alunos que fizeram o 4º ano em 2007 e vou tentar ver o que é que aconteceu àqueles que chumbaram e aos que passaram. E comparar o que aconteceu nos anos a seguir a estes dois grupos de alunos. Portanto, os alunos que passaram e os que chumbaram, e vou ver o que é que lhes aconteceu nos 3 anos a seguir. Isto é o que está feito aqui. E o que eu mostro aqui é, nos 3 anos a seguir, aconteceu basicamente a mesma coisa aos dois grupos. A percentagem de retenção é 11%. O valor médio de retenções, desculpa, não é isto. O valor médio de retenções é 0,11. Mas basicamente o que isto quer dizer é, houve um grupo que chumbou no primeiro ano e depois a progressão a partir desse ano foi igual nos dois. Mas então isto queria dizer que os que chumbaram não ganharam nada. Não houve nenhum benefício. Porque a progressão a seguir foi igual. Portanto, não houve uma compensação em termos de aprendizagem, que é o argumento que há às vezes para reter é, vamos reter porque o aluno não aprendeu, fica um ano para tentar aprender mais. Se calhar se eu o passar, ele chumba a seguir. Não foi isso que aconteceu aqui. Mas destes dados têm um problema, eu devia estar a mostrar isto. É que eu estou a comparar simplesmente todos os alunos que passaram com todos os que chumbaram. Eles são alunos diferentes. Portanto, não faz sentido fazer esta comparação. E para mostrar que eles são diferentes, o que eu tenho aqui, peço desculpa que isto está em inglês, porque isto é outro estudo. Quer dizer, devemos toda a apresentação. O que eu tenho aqui é as características dos alunos que chumbaram e as características dos alunos que passaram em 2007, no 4º ano. E se vocês olharem, vou só chamar a atenção para um ou dois pontos. Por exemplo, temos 59% de rapazes a chumbar e 52% a passar, ou seja, chumbam mais rapazes, mas depois há outras diferenças mais relevantes. Por exemplo, se olharmos aqui para os estudantes, para os alunos com apoio social, portanto, com um nível socioeconómico mais baixo, a percentagem entre os que chumbam é 22% e entre os que passam é 12%. Isto mostra simplesmente que os grupos são diferentes. Se olharmos para quem tem computadores, já agora, porque é o tema de hoje, entre os que passam temos 32%, entre os que chumbam 50%. O que também mostra cá aqui uma diferença entre os dois grupos. Agora, isto só mostra que os dois grupos são diferentes e que não faz sentido fazer a comparação simplesmente entre estes dois grupos. Então, a estratégia que nós usámos, porque não podemos fazer a experiência de chumbar uns e outros não, o que nós usámos foi tentar usar grupos iguais. E para fazer isso, o que fizemos foi olhar para alunos que tivessem tido negativa nas duas provas de aferição do 4º ano. Portanto, olhámos só para alunos que tiveram 2 ou 1 na prova de aferição do 4º ano em matemática e português. E se vocês olharem para aqui, agora os dois grupos são muito mais parecidos. Isto são tudo alunos que tiveram 2 negativas nas provas de aferição, uns passaram, outros chumbaram. E os dois grupos são muito parecidos. Então o que fizemos a seguir foi pegar nestes dois grupos, seguirem mesmo em termos daqui do apoio social e dos computadores, etc., já são muito parecidos. Então pegámos neste grupo, os que passaram e os que chumbaram, e fomos ver o que é que acontecia nos anos a seguir. E aqui o que nós temos é que naqueles que passaram, foram aprovados nos 3 anos a seguir, em média, chumbam meio ano. Isto é uma média para os alunos todos. Nos alunos que foram retidos, só chumbam mais 0,3. E, portanto, realmente aqui vê-se alguma recuperação dos que chumbaram ou se
chumbaram mais assim. Depois fizemos uma outra coisa, talvez mais interessante, que é olharmos para as notas destes alunos no exame do 6º ano. Portanto, uns no 4º ano, uns passaram, muitos chumbaram, e depois fomos ver que nota é que estes alunos tiveram no 6º ano. E fizemos uma regressão, controlando para várias variáveis que temos, educação dos pais, etc. E o que se mostra aqui é que há o grupo que chumbou no 4º ano tem uma nota um bocadinho melhor no exame de 6º ano. Quando eu comparo alunos que tinham todos 2 negativas na prova da aflição do 4º ano, e portanto à partida seriam alunos que estavam com alguma dificuldade no 4º ano, uns passaram, outros chumbaram. Quando chegamos ao 6º ano, aqueles que chumbaram têm um resultado um bocadinho melhor no exame de 6º ano. Portanto, pode ter havido aqui algum pequeno benefício em termos de aprendizagem. A nossa conclusão, isto são tudo resultados preliminares, a nossa conclusão daquilo que fizemos até agora é que, embora haja algum benefício em termos de recuperação da aprendizagem, ele parece manifestamente muito pequeno. E, portanto, até tendo em conta os tais custos que ter um aluno retido, parece que, se calhar, se podia pegar naquilo que custa, no custo financeiro de fazer um aluno repetir um ano, e provavelmente seria mais eficaz ter mais professores de apoio. Portanto, voltando à minha ideia de há bocadinho, como comparar políticas alternativas, se calhar com o mesmo orçamento, dado que ter um aluno, o impacto positivo, se existe, é muito pequeno, provavelmente eu podia pegar no mesmo orçamento e ter um melhor resultado em termos de aprendizagem se usasse esse orçamento para ter professores de apoio, por exemplo, ou outra política que quisermos propor. Bom, agora, indo então, explicando qual é que é a nossa abordagem, o que eu queria fazer agora, em 2 ou 3 slides, é dizer o que é que nós na área de economia da educação, o que é que a literatura, os resultados que há de estudos anteriores sobre o impacto de pôr tecnologias, computadores e acesso à internet nas escolas. E, como para Portugal não há muitos estudos, o que eu pus aqui foi um sumário de um estudo que olha para a maioria dos estudos que já foram realizados. E o primeiro resultado que estes autores chegam é que, para a enorme maioria dos estudos que olham para o efeito do número de computadores e de haver maior acesso à internet nas escolas, quase todos os estudos não encontram um impacto significativo nos resultados escolares. Medindo isto em termos de impacto nos resultados escolares, e medindo rigorosamente, portanto, usando estas metodologias, não se chega a um impacto nos resultados escolares. Há uns estudos mais recentes que olham para projetos em que se põe mesmo um computador por aluno na sala de aula e também se dá um computador ao professor, um por aluno e para o professor, e aí há um pequeno efeito positivo. Aí encontrou-se algum resultado positivo, mas voltando aos custos, obviamente, esta segunda forma de intervir tem custos muito mais elevados, porque implica dar um computador por pessoa na sala de aula. Só para, vou passar isto rapidamente, mas só para terem uma noção de que quando se fala aqui de quase todos os estudos dão resultados negativos, estamos a falar de estudos feitos para uma grande variedade de países. Eu pus só aqui a lista, portanto há estudos para Israel, para a Holanda, para os Estados Unidos, para a Colômbia, para o Peru. Nenhum destes encontra um benefício em termos de resultados escolares de se pôr aumentar o acesso aos computadores nas escolas. E no caso do Peru, por exemplo, este estudo não olhou só para notas, olhou para impacto na retenção, no abandono escolar, na progressão na escola e não encontrou impacto. Eu penso que o Hugo depois vai falar de um estudo que encontrou um impacto positivo, portanto deixo isso para ele.
vou falar aqui do estudo que eu encontrei para Portugal, que é um estudo feito pelo Rodrigo Belo, Pedro Ferreira e Talan, que é de 2014, e que olhou para a altura em que aumentou o acesso à banda larga nas escolas, internet de banda larga nas escolas. E ele olhou para os resultados dos alunos no 9º ano, nos exames de 9º ano, portanto, ver o impacto disto nos resultados dos exames de 9º ano, usando metodologias que controlam para aqueles problemas todos que eu falei há pouco. E o que ele obteve foi um resultado significativo, mas negativo. Houve um impacto negativo nos resultados dos alunos no 9º ano. Sendo que também encontrou que este resultado é menos negativo quando as escolas bloqueavam o acesso ao YouTube. O que dá alguma ideia que se calhar o problema é que os alunos usavam os computadores para outras coisas. E a internet não exatamente para estudar. Portanto, para concluir, aquilo que os estudos apontam em geral é para efeitos pequenos quando existem de introduzir os computadores na escola e o acesso à internet. No entanto, também há alguns estudos que mostram que a dimensão dos efeitos depende da forma como os computadores são usados, quer pelos professores, quer pelos alunos, e quer dentro, quer fora da aula. E isto eu não falei, mas há também estudos que mostram que a dimensão dos efeitos depende da qualidade dos recursos que estão a ser substituídos. E isto, a questão é a seguinte: há alguns países menos desenvolvidos em que se encontrou um efeito positivo de se dar o acesso à internet. Mas o que os estudos também mostram é que aí se está a substituir o papel de professores com pouca formação. E, portanto, há um ganho em ter acesso àqueles materiais que são realmente melhores. Nos países mais desenvolvidos isso não tem sido encontrado. E puxo só aqui porque eu acho que realmente é relevante, pelo que eu percebi do que olhei para o projeto dos tablets nas escolas, a ideia não é tanto medir o impacto nos resultados escolares, mas é ver como é que os computadores são usados. E isso é realmente relevante para depois perceber estes efeitos. A forma como os computadores são usados pelos professores e pelos alunos é determinante para perceber os resultados. Professor, muito obrigado. Eu acho que isto foi uma espécie de breve introdução à economia da educação, com já um olhar relativamente à utilização do digital das escolas. Muitíssimo obrigado pela sua intervenção.